E penso que há uma forte probabilidade de que muito do que está a acontecer ao mercado obrigacionista, ao mercado de dívida, seja uma função da falta de confiança. E penso que a coisa mais importante a ter em mente é que é preciso que alguém compre os títulos para continuar a financiar a dívida. E tudo isso gira em torno das taxas de juros, certo? Quero dizer, e a questão é realmente, com quem podemos contar neste momento para comprar a nossa dívida? E os países que predominantemente têm comprado a nossa dívida, creio que passaram a comprar ativos tangíveis, não apenas ouro e prata, mas cobre, zinco, chumbo, você escolhe. Qualquer coisa que você precise para construir uma infraestrutura, acredito que é isso que eles estão fazendo. E quando olhamos para o desempenho do ouro ao longo dos últimos 25 anos, verificamos que ultrapassou tremendamente o do mercado obrigacionista. Já falamos sobre isto antes. Mas o que acontece, olha, a capacidade da América para pagar a sua dívida, penso eu, está a tornar-se uma preocupação para as nações de todo o mundo. E você sabe, neste momento, essas nações estrangeiras possuem quase 8 trilhões de dólares em nossos tesouros. E acho que estão ficando nervosos. E talvez eles não confiem mais em nós. Então, quando você diz que esse movimento é diferente para mim de duas maneiras. O maior é que, pelo menos em termos de ouro, ele superou todas as resistências. Não há nada acima disso. E está tão alto. Onde isso para? E deveria realmente ter sido muito mais alto para começar. Não sei. E eu acho que isso arrastará a prata com ele. Ele vai puxar junto. Normalmente, como as pessoas sempre falam, o ouro vai primeiro, a prata vai mais longe em termos de ganho percentual. Mas no fundo do meu coração, acredito que o que estamos a ver é uma falta de confiança que se manifesta neste momento nos preços mais elevados das matérias-primas, em particular do ouro. Porque penso que estes bancos centrais em todo o mundo veem o ouro como uma aposta mais segura, uma que não tem risco de sanção e confisco, não tem risco de inadimplência. Não há nenhum destes riscos associados ao governo que provou que não tem qualquer problema em isolar pessoas ou isolar países do sistema se não se alinharem ideologicamente com a forma como o fazemos. Então acho que é por isso que parece diferente desta vez. Para mim, isso é uma compra do Banco Central e uma compra do grande Banco Central. Você sabe, você só pode manipular o mercado empurrando na direção em que ele está indo. E tentar conter isso, eu acho que é tão estúpido quanto uma parede de barro. E você acabará vendo empresas que tentarão e muito provavelmente acabarão num monte de poeira. Você conhece o monte de poeira da história daqueles que tentaram e falhei. Então, não é um momento inteligente para operar descoberto nesse mercado, nesse ambiente, nesse mundo. Acho que é tudo que estou tentando dizer sim. E como você apontou, tivemos mais compras de ouro pelo Banco Central. Vamos equilibrar isso com o que nós veja aqui o relatório COT, que em resumo mostrou um grande aumento. O artigo falava sobre uma nova moeda internacional, certo? E o que ele disse foram duas coisas. Mas o segundo ponto, que abordarei daqui a pouco, acho que realmente responde à sua pergunta. A primeira é a ideia de uma moeda, disse ele, e serão duas cestas. Uma cesta é composta por moedas nacionais de todos os países envolvidos no processo, como os 10, direitos de saque especiais, mas com critérios mais claros e compreensíveis. A segunda cesta são commodities. Se você tiver duas cestas e criarmos a nova moeda como índice de commodities e moedas nacionais, e tivermos um mecanismo de reservas de acordo com o modelo matemático que será muito estável e conveniente. Ok, então eles querem um novo sistema. Todo mundo tem falado sobre a nova moeda de liquidação, que espero que eles tragam para uma votação, ou voltem ao desenho, eles foram para a prancheta, eles vão voltar e apresentar na reunião de outubro. Temos sido consistentes ao falar sobre isso. Mas a segunda parte que ele mencionou nesta entrevista, venho dizendo há pelo menos um ano, e acho que está prestes a acontecer. Veja, a LME, a Bolsa de Metais de Londres, foi comprada pelos chineses e é principalmente uma plataforma de metais básicos, cobre, tinta, chumbo, esse tipo de coisa.
Acho que eles trabalham com alguns metais preciosos, mas principalmente com metais básicos. Não se trata apenas de metais preciosos. Eles estão sugando e sugando tudo o que podem e que não está pregado. Estão a substituir ativos em dólares por bens, por mercadorias. E apenas como uma parábola, você olha para as pessoas ricas deste país, elas possuem bens. E penso que é isso que os chineses e os países BRICS estão a fazer. Mas a segunda parte é a mais importante. E ele diz, os BRICS têm, bem, a segunda parte é o preço. Digamos apenas que a segunda parte é o preço. Ele diz que, por enquanto, o preço é determinado pela especulação ocidental. Speculation. Produzimos estas mercadorias, consumimos-las, mas não temos o nosso próprio mecanismo de preços, que irá equilibrar a oferta e a procura. Durante o pânico da Covid, o preço do petróleo caiu para quase zero. Na verdade, era 40 negativos por barril. É impossível fazer qualquer planeamento estratégico para o desenvolvimento econômico se não controlarmos os preços dos produtos básicos. A formação de preços com esta nova moeda deverá eliminar as trocas ocidentais de mercadorias. Este jogo que estamos a jogar para suprimir as matérias-primas, para fazer com que o nosso sistema, o nosso mercado obrigacionista e o nosso sistema monetário pareçam mais fortes do que são, não só está a permitir que estes países, como acabamos de dizer, acumulem e enxuguem as prateleiras de todas as commodities, desde metais básicos a metais preciosos, até commodities leves, como milho e soja, e todas essas coisas e trigo que eles estão armazenando. Na verdade, eles apenas trouxeram a ideia de uma nova bolsa de cereais do BRICS, exatamente pela mesma razão, como sabem, eles produzem mais cereais per capita do que o resto do mundo. E por que eles estão em dívida com o mercado COMEX, que define o preço? O que veremos, na minha opinião, é a tolice do Ocidente, que continua a suprimir o preço dos metais pela sua própria ganância e estupidez. Talvez estejam a dizer para fazerem isso para apoiar o mercado obrigacionista, para apoiar o dólar, para apoiar esta ilusão estúpida de que o dólar ou o imperador estão realmente vestidos, quando sabemos que ele não está. Mas penso que o que vai acontecer é que eles vão usar isso contra nós, pois têm sido muito consistentes ao dizer que estão a usar esta repressão contra nós, sangrando as bolsas. Mas eles estão a preparar-se, e este é o ministro das Finanças russo, totalmente sabe disso. Você sabe que todos eles sabem disso. E aqui o mecanismo ocidental de fixação de preços, os preços ocidentais da COMEX, são um monte de porcaria. E eles vão usar isso contra nós até que ninguém seja tolo o suficiente. Ou seja, os gestores de dinheiro com morte cerebral para fazer isso para ficar do outro lado. E quando já não houver ninguém a oferecer metais ou mercadorias ao preço ocidental, veremos uma mudança. Seja para Moscou, seja para a Bolsa de Ouro de Xangai ou para Dubai. E está chegando. Portanto, esta loucura vai e vem de enxaguar, lavar e repetir, onde os gestores de dinheiro com morte cerebral continuam a cair no mesmo jogo idiota em que os especuladores comerciais os sugam para a especulação e depois derrubam o preço. À medida que o preço sobe, irá terminar mal até se tornar frustrante como o inferno. Mas quando o ministro das Finanças russo disser abertamente que vemos o que eles estão a fazer e que vamos mudar isso vai acontecer. E não sei se é este ali ou o próximo, mas cada vez que continuam a suprimir o preço de uma forma que é imoral e que está a mexer com a mãe natureza, isso só vai agravar o resultado final, Chris. E eu quero dizer isso, irmão. Eu realmente quero. Neste momento estamos lá, estamos fazendo o jogo deles. Vamos suprimir o preço e para que eles possam devorar cada onça em todo o mundo, em qualquer bolsa que seja burra o suficiente para vendê-la. E quando esse dia terminar, quando ninguém vai vendê-la por esse preço de faz de conta. Simples assim. Você verá outro sistema, outra bolsa, outro país assumir o controle do que a COMEX foi exposta. E isso é fraudulento. E eu acho que sim. Talvez veremos outro enxague, lavagem e repetição, onde esta alta, que parece tão forte e substantiva, é na verdade fumaça e espelhos de, você sabe, aquela que foi promovida pelos bancos comerciais? Acho que nós vamos ter que ver. Mas se eu fosse um banco comercial ou um membro do conselho, eu diria: o que diabos vocês estão fazendo? Vocês estão brincando com um fogo realmente muito perigoso.
E talvez eles devessem voltar e ouvir sua entrevista com Bart Chilton, falando sobre o destino do Bear Stearns, quando fizeram a mesma coisa estúpida. De qualquer forma, estou divagando. Não sei o que acontecerá amanhã ou na próxima semana, mas posso dizer-vos que estamos a aproximar-nos muito, muito mais do COMAX e do Sistema Ocidental de Fixação de Preços. System. Acho que ser trocado por um que seja mais realista para os países que apreciam, entendem, produzem e consomem as mercadorias que valorizamos e que estão acumulando.